Estamos num estudo muito bom sobre o cego Bartimeu, né, gente? Temos estudado aí várias lições que o pastor tem falado no programa, tenho falado aqui nos cultos. E por incrível que pareça, eu perguntando a Deus, Deus, o que eu prego? Deus mandou ir lá de novo. Tem mais coisa lá, amém? Para a gente aprender. Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Vamos ler todos? Diz assim para a gente, ó. Marcos 10, versículo 46. Se você não achou aí, vai achando. Vamos lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Então aqui eu expliquei até na quarta-feira, para a gente refrisar, que Jesus ele entra na cidade de Jericó. E por que Jesus entra lá? Por que Jesus vai para Jericó? Porque Jesus tinha um propósito de curar aquele cego. Jesus sabia muito bem que ele iria encontrar com Bartimeu naquele lugar. O que eu expliquei? Que tudo que Deus faz na nossa vida tem o que, gente? Tem propósito. Até mesmo as nossas lutas que a gente enfrenta. Até mesmo aqueles dias sombrios, sabe? Os dias da angústia, que ninguém quer passar, mas tem um propósito. Você quer ver? Não desmarquem não. Vamos para Romanos, abra aí comigo. Romanos capítulo de número 8. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 28. Ó, diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É uma coisa só ou é todas as coisas? Então, o carro bateu, vai contribuir para o meu bem. Mas às vezes a gente não aceita isso. Não, pastor. Você até sai da igreja, até começa a questionar a Deus, ficar irritado com Deus. Né? Hoje mesmo Deus estava falando comigo que a gente tem que estar preparado para os dias maus. A igreja, irmão, na verdade, ela veio te preparar para os dias maus. Nós temos visto aí que as pessoas, por não se preparar para o dia mau, quando chega na vida delas, elas se matam, sim ou não? Elas largam a fé, elas abandonam o casamento, né? Você vê o que aconteceu lá em Minas Gerais, né, gente? Está acontecendo aí. Poxa, é triste, né? Mas é o dia mau. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Jesus não enganou a gente. Eu sempre digo isso, né? Estar na igreja, servir a Deus, não te isenta dos problemas, mas te garante a vitória. Amém? Você vê, Daniel era um homem de Deus, amava a Deus, mas Deus permitiu que Daniel fosse jogado aonde? Na cova dos leões. Mas o leão comeu ele? Não. Mas ele passou. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Foram lançados aonde, gente? Na fornalha de fogo. Mas todas as coisas, quando você está ligado com Deus, entenda bem, coopera para o seu bem. Aí a gente não quer perder ninguém, mas às vezes a gente perde, sim ou não? Às vezes alguém da nossa família parte. E aí, pastor? Vou sair da igreja? Lembra aquele ano? Teve um ano, não sei se foi ano passado, ano retrasado, eu tomei, vocês sabem, pastor pregando, a igreja crescendo, Deus fazendo milagre. Deus permite eu enterrar meu cunhado e minha irmã. Um de 32 e um de 23. Pessoas que eu orava, clamava, estava dia a dia na orar, mas Deus permitiu. E aí, agora eu sou pastor, Deus. Eu prego a tua palavra. Nós entendemos lá, ó. E sabemos que todas as coisas. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não consiga compreender às vezes os planos de Deus, os propósitos de Deus, tudo coopera para o meu bem. E sabemos que todas as coisas
contribui juntamente para o mal ou para o bem? Daqueles que o quê? Que ama a Deus. Então, irmão, até a tua adversidade tem um propósito de Deus. Até as dores que Deus permite, até as decepções, os dissabores da vida, até, entenda bem, as batalhas que você enfrenta, que eu enfrento, tudo tem um propósito. Você quer ver? Coloca aqui, Renata, para mim, Eclesiastes 3, vamos lá. Tá de cós salteado, né? Você conhece, vamos lá. Eclesiastes 3, Renata. Tudo tem o seu tempo de ter e há tempo para todo propósito. Vamos ver os propósitos? Vamos lá. Há tempo de nascer. O que é o tempo de nascer, gente? É o tempo do riso. É o tempo da vitória. Hã? Vai ter tempo de vitória na sua vida? Mas só esse tempo? Não, olha lá. Há tempo de morrer. Tudo tem um tempo. Há tempo de sorrir. Há tempo também de chorar. Hã? Esse tempo de morrer aqui não é literalmente a morte, não. Mas é o dia da adversidade. É o dia que acontece algo que você não esperava. Quem esperava essa chuva toda aí, gente? Quem esperava que as casas iriam desabar? Alguém aqui sabia? Alguém esperava isso? Entendeu? Mas acontece. O que a gente pode aprender com toda essa catástrofe que está acontecendo no mundo? Que a gente não deve se apegar a nada. Que a gente deve amar a Deus em primeiro lugar. Aproveitar bem, o que o pastor pregou, venho pregando aí? Aproveitar bem as oportunidades, de falar que ama hoje, abraçar hoje, porque amanhã, esse bendito amanhã não existe, gente. Amanhã não, amanhã é hoje, você vê que não existe o amanhã. O amanhã vai ser hoje para você. O que a gente pode aprender? Tudo coopera, né? E há tempo para tudo. Tempo de plantar e tempo de arrancar o quê? O que eu quero dizer? Jesus entra em Jericó com um propósito. Então não murmure, não questione. Você está passando na prova, está passando na adversidade. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Veio uma crise no seu casamento. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Veio uma crise familiar. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? A gente sempre diz, né? Deus, por quê? Não, Senhor, para quê? O que eu posso aprender disso? Quais são as lições que o Senhor quer me ensinar? Também consulte a Deus. Senhor, eu tenho feito alguma coisa também que está dando brecha? Tem algum pecado na minha vida, Senhor? Senhor, me analisando aqui, seja sincero consigo mesmo. Tem gente que não vence que não é sincero consigo. Deus, o que eu estou vendo na minha vida, quando eu passo por luta, Diego, eu faço assim, Deus, espera aí, vamos sentar aqui. Onde eu estou errando? Senhor, sou homem de uma mulher só, não estou roubando a igreja, tenho sido fiel, tenho dizimado, tenho ofertado. Senhor, aparentemente eu estou bem, mas o Senhor vê melhor do que eu. Né? O salmista diz assim, quem pode entender seus próprios erros? Aí ele fala assim, Senhor, me expurga-me aqueles que me são ocultos. Porque às vezes na nossa ótica, irmão, está tudo bem, mas às vezes não está. Às vezes você está falhando em alguma área. E é nessa área que Deus quer consertar. Pastor, qual área? Aí tem que orar. Às vezes é até uma falta de fé. Você sabia que tem gente que não é pecado? É uma falta de fé. Falta de fé a falta de fé, você está dizendo, Deus, eu não confio no Senhor. A falta de fé diz isso. Você vê, todo mundo fala da história de Jó. A Bíblia diz que Jó perde o quê, gente? Só que existe uma causa, você sabia disso? Existe uma causa. Você quer ver, Renata? Coloca para mim, se eu não me engano, Jó, o versículo diz assim, o que eu mais temia me sobreveio. Coloca aí, Renata. Eu não sei se é o capítulo 4 ou o capítulo 3 de Jó. Enquanto a Renata vai achando lá, eu vou também me achando aqui, gente. Abra aí comigo a sua Bíblia, Jó. Eu acho que é capítulo 3 ou 4. Vamos lá.
Achou, Renata? Ah lá, gente, a Renata achou, olha lá, capítulo 3, versículo 25, ó. Porque o que eu temia me veio, o que eu receava. Então, por que Jó também passa por tudo aquilo? Porque Deus simplesmente olhou para a cara dele e permitiu? Não. Jó cultivava um medo no corpo, e o medo no mundo espiritual é uma porta o quê? E o diabo veio para quê, gente? O medo é falta de quê? De confiança. O medo é falta de fé. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu não vou dar o dízimo. Se eu der o dízimo, vai faltar na minha? Ou seja, ela não acredita em Deus. É falta de fé, irmão. E quando ela não dá, tudo bem. Ela não é obrigada a dar o dízimo. Alguém é obrigado a dar o dízimo, gente? Você só perde os benefícios que o dízimo tem. Qualquer palavra que você deixar de obedecer, amém. Você só vai perder os benefícios da obediência daquela palavra. Um exemplo. A Bíblia manda eu ser fiel à minha esposa. Não manda ou não manda, gente? Quais os benefícios disso? Um casamento saudável. Céu, porque a Bíblia fala que os adúlteros não vão herdar o quê? O reino dos céus. Então, se eu obedeço, eu vou desfrutar dos benefícios da Bíblia. Se eu for fiel à minha esposa, eu vou ter um casamento o quê? Abençoado. Se eu for infiel, você já viu que tem gente que vai se envolver com mulher casada? E às vezes a mulher casada é mulher de um bandido, da facção, de um polícia federal, e eu sou o pastor aqui, presidente, e eu dia que fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Me perdoa hoje, gente, que eu tive um ataque das águas direcionado, um programa que tem Jó está dizendo, aquilo Cristo, que que Deus foi o que Então, Jó era de Deus, Jó Deus abençoe a sua vida. Deus, Entrou com a gente o do mal, ele tinha caráter, mas ele tinha falta de fé. Olha o que ele diz aqui, gente, pra gente. No Salmos 50. Você tem aí a sua Bíblia? Salmos, capítulo 50. Desde já, compartilha essa live de Asaf. Olha o que ele descobriu. Salmo 50, versículo de Números, capítulo 50, é o Salmo de Asaf. Olha o que ele descobriu. Medo, gente, tudo escuro, né? Às vezes. Tem medo de ver um demônio. Tem gente que tem medo, irmão. Às vezes esse medo vem até no pastor. Você acha que não Salmos, capítulo 50, é o Salmo de Asaf. Olha o que ele descobriu. Salmo 50, versículo de número 15. Diz assim, ó. Se você diz assim, eu não vou lá, não. Mas o medo está ali, você diz, eu vou. Deus não me deu um espírito de Jesus, medo, mas sim de confiança. aí, tá bom? Para que o YouTube... Você foi lá, foi no banheiro, você tem que clamar Meu querido, minha querida, deixa eu levantar aqui. Preste atenção, esse é o segredo da sua vitória. Esse é o segredo. Está dando tudo errado. Só que Jesus agora te trouxe para a luz e está te mostrando tudo para você resolver debaixo de oração. E às vezes palavra livramento, pastor. De notícias manipuladas. Você sabia disso? Tem notícias que são manipuladas? Levante-se. Você fica lá tanto porque fulano... No dia da guerra. Os assaltando, que a pessoa está com medo de sair. Só que o que o Salmo 91 acontecendo diz? Nada. 1000 cairão, 10.000, mas eu não serei o que, gente? Atingido. Quem trabalha no Uber, quem trabalha na madrugada, né? Você não pode deixar o medo, porque o medo vai te travar. O medo é falta de fé. Irmãos, o que eu quero dizer? Às vezes você é uma pessoa que tem caráter, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que é de Deus, mas falta essa fé. Tem gente que não tem fé para prosperar, sabia disso? Continue. O pastor prega a riqueza, ela... Com água e vamos orar. Tá bom, pastor, um carrinho, tá bom? Uma casinha, tá bom, posse amém. A Bíblia das chega bênçãos dizer, do Senhor aqui nesse dia, tá bom? Nesse clamor do meu dia, nesse clamor. Eu tenho fé para comer os dois. É hora
Diga aleluia. Não nada, Você continue, vê, tudo é falta de persevere. Entendimento. Eu falo, Bíblia não é, igreja não é grito, igreja é entendimento. Meu povo sofre porque faltou grito ou conhecimento? Conhecimento. A voz, eu quero unir a minha fé com a sua fé. No meu culto, mas saiu daqui. E nosso Pai. Entendi o que o pastor pregou. Pai bendito. Vai começar a vir resultado na sua vida. Meu querido, olha para cá. Às vezes você não tem fé. Tem gente que não tem fé para ser curado. Tem gente que não tem. Tem pastor, às vezes, homem do púlpito, homens que são usados na cura divina e às vezes não atingiu a fé para ser o quê? Curado. Você nunca pode questionar a palavra de Deus. Você nunca pode questionar que não teve resultado na vida de alguém. A palavra de Deus não falha, amém, pessoal? O pastor Diego pode morrer de câncer, mas a palavra continua dizendo, pelas feridas de Jesus vocês foram curados. No começo, eu confesso para vocês, que eu me escandalizava no começo da minha caminhada. Ficava sabendo, pastor fulano morreu de câncer. Eu dizia, como que pode um pastor morrer de câncer? Se Deus cura tudo. Se ele prega cura. E com o passar, mas me faltava o que ali, gente? Entende? Maturidade para entender o seguinte, o erro não está na palavra, o erro estava no pastor. Eu não estou dizendo que ele foi para o inferno, mas às vezes foi uma falta de fé, uma falta de cuidado. Porque eu falo para Yasmin, né? O nosso problema do crente, que tudo é fé também. Já viu? Pastor, eu estou comendo açúcar pra caramba, mas Deus vai me guardar. Eu não faço uma caminhada, mas Deus vai me... Amém, Deus vai te guardar. Glória a Deus, admiro sua fé. Mas imagine se você tiver fé para ser guardado e fazer uma caminhadinha, melhorar a sua alimentação, sim ou não? As coisas vão melhorar, gente? Hoje eu estava ouvindo na internet até uma coisa de um pastor, ele estava falando assim, emagreci 12 quilos, um milagre aconteceu. Aí ele falou assim, aí o irmão, brincando com ele, falou assim, e quem foi? Teve um irmão aí que orou por mim, o irmão Jaro. Entendeu, gente? O irmão Jaro agora, o irmão Jaro, né? Ele fez milagre. Agora que vocês entenderam, né, gente? Vocês estão... O irmão Jaro, né? Não está agora um andaço aí, né, gente? De tomar mão Jaro. O irmão Jaro que fez o milagre, orou por mim, eu eliminei 12 quilos. Irmão, presta atenção. O nosso corpo, ele é templo do quê? Então você tem que cuidar dele. Às vezes, sabe qual é o problema? Sabe por que muito pastor já morreu? Sabe por que muito pastor, às vezes até pastores que você já admirou, ele morreu, teve AVC, sabe por quê? Ele cuidou de todo mundo, menos... Ele cuidou de todo mundo, e pastor é assim, irmão. O verdadeiro pastor, a gente chega... Irmão, para ajudar alguém, pelo menos eu sou assim. Mas chegou um momento que eu falei assim, não, peraí. Estou com 35 anos, preciso cuidar de mim também. A pastora está lá, não se sentiu bem 2 dias, não sei se ela comeu alguma coisa, não é nada grave não, é estômago. Não veio para o culto, sabe por que não veio para o culto? Porque eu falei, fica em casa, se cuida. Você está na igreja todo dia, sim ou não, gente? Não, tem que não, cuida-se. Porque quem se cuida vai ter força para cuidar dos outros, sim ou não? Diga amém. Salmos capítulo 50 é o Salmo de Asaf. Olha o que ele descobriu. Fé, sim, mas a fé sem obra? É morta. Tem que se cuidar. Cuidar do corpo do Espírito Santo. Cuidar da tua alimentação. Não quero ser taxativo com esse assunto, mas é preciso falar. Entenda bem, o que Jó tinha, gente? Olha lá, aquilo que ele era de Deus, gente. Tinha caráter, mas não tinha fé. Falta de fé. Que isso, pastor? Você está falando de Jó. Não é eu que estou falando, é a Bíblia lá. Ele declara, ele expõe o porquê que tudo aconteceu com ele. Ele está falando lá. O que eu temia me aconteceu. E o que eu mais dava, o que mais me dava medo, olha lá. O que aconteceu, gente? Pastor, como é que eu venço o medo? Vamos para 1 Timóteo, abra comigo aí. 1 Timóteo. Vamos lá.
1 Timóteo não, 2ª carta a Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1. Tudo tem um propósito também, tudo coopera para o nosso bem. Mas tem coisas também que acontecem, a maioria delas, porque a gente está dando, e às vezes uma das brechas é isso aí, ó, medo. Mas hoje você vai vencer o medo em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui dominando o medo. Amém, Jesus? Olha só. 2ª epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de quê, gente? De medo, de temor, mas de fortaleza e de amor e de poder. Ah lá, porque Deus não nos deu, coloca na outra versão, Renata, que você estava. Ah lá, pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. O espírito que está em você, que é o Espírito Santo, é de medo ou de confiança? Então, quando vier o medo, você vai dizer o que para ele? Deus não me deu um espírito de medo, mas sim de confiança. Vai lá fazer o exame, vai vir aquele medo. E se der isso? E se der aquilo? Você vai sendo escravizado ali, irmão, pelo medo. Nem vai dar nada, ele que eu estou gastando. É aqui que as pessoas sofrem também com o espírito da ansiedade. O que podemos aprender, ou melhor, o que o cego Bartimeu, Pastor, diga, o que o cego... Você já está sofrendo lá em 2030. E nós podemos aprender... 2030 nem chegou. Por que o pastor te ensina a pegar envelope hoje? Porque o seu pegar um envelope de uma oferta do dízimo é a manifestação da fé. Você não podemos tem, aprender, mas você ou melhor, está chamando a existência. Cego Bartimeu, vai chegar dinheiro para mim. Cego mas Bartimeu quando você não pega, pode a nos sua ensinar. atitude está dizendo: não, domingo eu não tenho dinheiro nenhum. Você já está profetizando isso. Não, pastor, mas eu nem abri a boca, mas a tua atitude. Nada com as pessoas, irmão. É por isso que o pastor te ensina. Vive pela fé. Oi, pessoal. Ai, pastor, e se eu... Diga que você ama hoje. E se eu comprar o carro e não pagar? E se tu pagar? Você tem que escolher. Você vai ter um espírito de medo. Você está na igreja, você não está travado numa... De com? Olha para essa pessoa do teu lado aí. Você tem que ter um espírito de fé. Não, eu vou lá no hospital e vai dar tudo? Vai tudo certo. Vai passar por uma cirurgia? Vou. E Deus vai usar os médicos para a glória de quem? E eu até creio que nem vou precisar passar pela cirurgia, diga amém. Ai, irmão, eu não gosto de pessoa que fica murmurando. Vou comprar o carro, vai dar certo. Odeio pessoa fofoqueira. Odeio pessoa que murmura. Sai fora de mim. Um carro novo agora. Aí ela teve medo, o nome dela passou, ela teve medo, ela disse que ela chegou a orar: Senhor, faça que não aprove. E eu: Senhor, aprova. Eu não sabia essa guerra que estava. Ela falou para mim, depois ela me confessou. Aí olha só, gente, como é que Deus é tão bom. O nome dela aprovou. A minha cunhada vendeu o meu carro, o antigo, o HB20, pelo preço praticamente do novo. Vamos aplaudir a Jesus? Só troquei de carro. Só troquei de carro, praticamente não vou pagar nada. Porque o valor que a Ingrid vendeu o meu carro é o valor da parcela do novo. Irmão, mas se eu tivesse o quê, gente? Medo. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, meu pai, não vou conseguir, tá difícil. Olha aí, eu ia perder a vitória. Praticamente eu falei: ó, como é que... Yasmin, quase que a gente... Yasmin. Falei, quase que a gente perde essa bênção, varoa. E tu fazendo oração de feiticeira aí contra a minha vida. Senhor, não permita que meu nome aprove. Jesus. Irmão, Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de quê? Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, mas pelo contrário, o espírito nos enche de poder, de amor e nos torna o quê? Em outra versão, confiante, poder, fortaleza. Deus não me deu um espírito de medo, mas sim de Todas as vezes que o medo vier, aqueles pensamentos sombrios de medo, medo de uma conta, medo do seu futuro, medo do que vai acontecer, cita a palavra, está escrito: Deus não me deu espírito de medo, mas sim de nos ajuda contra o inimigo. Imagine se Davi tivesse medo.
Irmão, Davi só foi Davi porque ele venceu. Aleluia. Olha pra cá. Te adorando. Quer ser exaltado aí, levanta a mão. Então fala assim, você vai ter que vencer. Larga tudo E pra pelo vencer Senhor. gigante, você vai ter que ter medo ou fé? Mas eu sei que quando quer da minha alma. Fica tudo bem, meu irmão. Olha aqui. Jó diz assim: eu pensava que te conhecia, mas eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha a fé agora de Jó. E há de se levantar no meio do processo das dores e da perda. Jó reconhece que ele tinha medo, falta de confiança. E nesse processo cooperou para Deus tratar do coração de Jó. Ele já era íntegro, sincero, honesto, caráter. Mas te levanta hoje, meu irmão. E eu vou encerrar toda lágrima ao Senhor enxugará. Então vem, aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Deus. Me chama pra perto. Declare pra Ele bem forte. Me chama pra perto. Descalço. E ele te dom, ele pregava vitória para você, o Senhor manda te dizer isso, fica firme, vai adorando, porque enquanto você adora, Deus te dá vitória. A igreja estava lá no seu 150 mil, crescendo a igreja, ficando conhecido. Deus abençoe. Jesus, te adoramos, Senhor, me chama para perto. Esse pregador foi levador e disse assim pra ele, sentiu de Deus falando: pastor, respeite o Espírito Santo. Porque na verdade eu descobri que tudo que depois o pastor me levantou de novo e falou assim: pastor, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Ô pastor, deixa eu falar uma coisa com o senhor. O senhor está mandando eu respeitar o Espírito Santo, mas eu sou Deus. Deus, eu não estou no pecado, não. Ele, ó, respeita o Espírito Santo. Passou. Ele está lá pregando, ele tinha programa na rádio, pastor, aquela coisa. A esposa dele foi ter neném. Escuta isso, irmão. Isso aqui vai mudar a tua vida. Daqui a pouco ligam para o pastor. Pastor, o neném nasceu, vem aqui no hospital. Quando ele vai pegar o bebê, o médico fala para ele: pastor, tem uma notícia para dar para o senhor. Ele: pois não, doutor, o que houve? Meu filho está bem, minha esposa está bem. Ó, tua esposa está bem, o neném nasceu, mas o neném nasceu, desculpa a palavra, né, que hoje tem que ter a vigilância, que tudo é processo. O neném é retardado. O neném é defeituoso. Vai babar a vida toda e não vai andar. Ele tomou um baque. Ele: que isso, doutor? Mas o que aconteceu? Infelizmente, pastor. Aí ele tomou aquele gelo, né, gente? Ser humano. Ele: meu Deus, Senhor, o que aconteceu? Foi embora, aquele processo todo, pegou o bebê babando. Ele foi e entrou em consagração. Ele começou a buscar Deus, falou: Deus, eu não aceito. Deus, e foi orando. E a igreja do cara crescendo, gente. Deus usando ele, Deus curando pessoa, e ele orava pelo filho, o filho babando, o filho não andava, defeituoso, e ele disse: Deus, o que está acontecendo? Agora vai virar vigília, hein, gente? Escuta, gente, vamos perder o foco não aqui. Olha para cá. Deus, o que está acontecendo? Aí, a importância de você se consagrar. Está em oração e o que, gente? Jejum. Deus dentro do quarto palestra com ele e fala assim para ele: você não respeita o Espírito Santo. Ele tomou um baque. O que o pastor tinha falado para ele, gente, há um tempo atrás? Aí ele disse: Senhor, respeita o Espírito Santo. O que podemos aprender, ou melhor, o que o cego Bartimeu diga, sou um pregador da tua palavra? Minha igreja está crescendo, o Senhor está me usando, o Senhor sabe que eu sou um homem íntegro, sincero. Ele disse: sim,
Aí ele falou o nome do pastor, vamos botar aqui, é Joaquim. Joaquim, pastor Joaquim, no tocante à prosperidade, você é nota 10. Você tem muita fé, mas no tocante à cura, nota o que, gente? 0. Respeita o Espírito Santo. Aí ele, meu Deus, como assim? Aí Deus falou para ele, abre aí, Renata, comigo. Isaías 53, olha aqui, gente. Deus falou isso aqui para ele, para o pastor, ó. E está falando para mim e para você. Versículo 53, versículo 4, Renata. Versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor. Coloca na outra versão, Renata, enfermidade. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Vai. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ele fala assim, seu filho vai ser curado ou já foi curado? Aí ele disse, já foi. Ele, essa enfermidade que seu filho está tendo aí, ela não existe, eu já curei o teu filho. Respeita o Espírito Santo. Ele disse, Senhor, muito obrigado. A partir de agora, eu tomo posse da cura do meu filho. Irmão, ele ia para a rádio. Glória a Deus por isso, pessoal. Maravilha. Você que ainda não deixou o seu like, deixa no quarto. Mais pessoas, não é verdade? Então tenho certeza que babando, ele dizia. A Bíblia diz que o cego Bartimeu, pisaduras de Jesus, isso ontem, vou falar isso hoje, mais um pouquinho. O que podemos? Ele começou a crer, irmão. E quem crê, fala. Ele começou a visualizar o filho dele, doente ou curado? Curado. Então ele estava respeitando o Espírito Santo, que Jesus já levou nossas enfermidades. Irmão, todas as vezes que ele saía para a rádio, Bartimeu, ele né? entrava no Nós temos quarto falado, e ele falava, filho, eu falei isso no primeiro programa. Pelas pisaduras de Jesus, você tá? Tenha atitude. Pastor, quanto e tempo? A quarta, 1 ano. Ele ouviu falando, falar filho, do Senhor Jesus. 2 anos, firme. Eu sou. Ele ia na igreja, o filho te abençoe, meu amigo. Meu filho é curado pelas pisaduras. Ele não voltou para você estar ouvindo a palavra e recebendo a oração. É firme. Continua de humilhação. 3 anos, sair daquele. Ele confessando, olha só que situação e o filho lá, desculpa a expressão, que esse rapaz, que esse homem estava enfrentando. Não é verdade, gente? Entrou com a gente no quarto. O filho dele estava em pé dizendo, papai, esse homem estava enfrentando. Pelas pisaduras de Jesus, irmão. Você pode aplaudir a Jesus, irmão? Deus está dizendo para mim e para você, eu sou da respeita o Espírito Santo, meu irmão. Deus abençoe, minha querida. Fica na palavra. Você é de Jesus, amém? Você não vai ser curado. Glória a Deus. Você já está curado. Pode vir aqui os Você não vai prosperar, você já é próspero. Continuo orando por minha família e também pela Rosa e família no mundo do espírito. Basta você crer. Samanta. Obrigado, pai. Pastor, Samanta, fique à vontade. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É estilo de vida. O amor dele igual eu tava falando era de hoje. Falei, ele ouviu falar de Jesus. Muitas pessoas desistem do processo de emagrecimento porque elas querem emagrecer. Se inscreva aí no canal. E emagrecer não é um estilo de vida. Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí pra gente poder levar mais a palavra de Deus e o YouTube possa compartilhar. Tá bom? Ela vai. Já viu as pessoas para carnaval? Falta 3 meses para carnaval. Entra então, todo mundo pra onde? Bartimeu. Pra onde, gente? Pra academia. Aí no carnaval já bebe, já fuma, já bota uma opção de coisa, colesterol, já. Não adianta. Que esse rapaz. Gente, comer bem. Exercício físico e fé não é temporário, é estilo de vida. Você que esse rapaz, que esse homem estava enfrentando. Hoje, às vezes, não é verdade, gente? Mas aí, que então, faz? Pede perdão. Bartimeu, quando ele ouviu falar de... agora eu estou firme com o Senhor, prossiga. Pastor, quando eu tenho que falar que eu sou curado até quando? Até essa doença desaparecer. Que nós aprendemos também com o cego Bartimeu, de nós não aceitarmos, de nós não nos conformarmos com o mal. Não se conforme com o mal. Repreenda, usa autoridade, manda o mal embora e o mal vai ter que ir embora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Quantos tomaram posse, gente? Amanhã você vai dizer que é doente ou curado? E depois? 2030, 2040, 2050. Muda? Não. Você vai continuar dizendo que é mais que vencedor, próspero, feliz, todos os dias. Por isso que a Bíblia diz, a fé, ela é um estilo, por isso que diz assim, ó, o justo viverá pelo dinheiro. Sabe por que tu não prospera? Porque tu acha que é o dinheiro. Não é o dinheiro. A fé te dá condições de ter o dinheiro. O que vai trazer dinheiro, o que vai trazer felicidade, o que vai trazer a cura é a sua fé. O que Jesus falou para o cego Bartimeu? A tua fé te salvou. O que ele falou para a mulher do fluxo de sangue? Pastor, eu tenho fé que eu vou morrer cedo. Então vai morrer. Pastor, eu tenho fé que se eu for... Tem gente que diz assim, não quero viver até 70 não, pastor. Que eu vou ficar todo torto. Você já está declarando que vai ser torto na velhice. Não, pastor, porque vovó foi. E o que tem com a tua avó? Tua avó tinha uma vida com Deus, irmão. Você não responde pela tua avó não, diga amém. A salvação é o quê? Eu decidi na minha casa quebrar toda a maldição. Quebra-se na minha vida toda a maldição de pobreza, de doença, de enfermidade. Quantos estão comigo aí nessa fé? Na sua vida também. E eu ando declarando, irmão, quando vem aqueles pensamentos, nada acontece, cadê teu Deus? Obrigado, Pai, já deu tudo certo. Obrigado, Pai, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Obrigado, Pai. Irmão, é assim que funciona. Amém? Fala para o seu irmão então assim, respeite o Espírito Santo. Fala para ele aí. E o que é respeitar o Espírito Santo? Respeite a palavra sobre qualquer área da sua vida. Veja o pastor da Indonésia, ele era muito bom na área da prosperidade. Aí Deus permitiu o filho dele ficar doentinho para ele poder crescer na fé da cura. Agora ele estava... Olha só que testemunho. Aí se o ministério do cara já estava crescendo com um milagre desse então, fez o quê, gente? Explodiu o homem de Deus. Entendeu, irmão? Irmão, teu milagre é para a glória de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus.